Você já se perguntou qual é o verdadeiro papel do Brasil na ascensão espiritual da humanidade? O que se esconde por trás do cenário aparentemente comum que vemos todos os dias? E se te disséssemos que, dentro da vibrante energia deste país, existe um potencial imenso que pode alterar o destino de toda a Terra? Não estamos falando de uma simples ideia ou de uma promessa vazia. Estamos falando de um destino cósmico, que se desenrola diante de nós neste exato momento. Há séculos, culturas antigas e ensinamentos esotéricos têm falado sobre o retorno de uma era de ouro, um tempo onde a humanidade atingirá um nível de consciência espiritual elevado. Essa era está começando a se manifestar agora, e o Brasil, mais especificamente, tem um papel central nessa transformação planetária. Muitos estudiosos espirituais, místicos e profetas mencionaram que o Brasil não é apenas um país entre muitos. Ele é um ponto de ancoragem de energias cósmicas, guardando em seu solo as chaves para a regeneração espiritual da Terra. O que você vai descobrir neste vídeo vai te surpreender. Vamos explorar as antigas profecias que associam o Brasil a uma nova era de luz, onde sabedoria, compaixão e harmonia reinam sobre todas as coisas. Você será guiado por revelações místicas que vão muito além do imaginado, e que conectam diretamente a história do Brasil com as sabedorias dos mestres ascensos da Fraternidade Branca. Esses mestres, seres espirituais altamente evoluídos, têm se manifestado de forma discreta ao longo dos séculos, preparando a humanidade para este grande momento. A Fraternidade Branca, uma coletividade de consciências iluminadas, é parte fundamental desse processo de despertar coletivo. Os mestres ascensos, que ao longo de várias encarnações serviram à humanidade, estão trabalhando incessantemente para preparar o mundo para a chegada da nova Era Dourada. A grande questão que surge agora é: qual é a verdadeira conexão entre esses mestres e o Brasil? O Brasil é a terra onde essas energias sagradas se condensam, e sua missão está profundamente ligada ao movimento espiritual que está prestes a ocorrer em escala global. Este não é um futuro distante ou algo que ainda está longe de acontecer. O momento é agora. O Brasil é, sem dúvida, o ponto de convergência dessa mudança, e sua importância será mais evidente do que nunca. Prepare-se, porque o que você verá a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o seu país e o mundo ao seu redor. Este vídeo é uma convocação, um chamado para aqueles que estão prontos para despertar, para aqueles que estão prontos para aceitar a grande missão espiritual do Brasil. Fique conosco até o final, porque as revelações que vamos compartilhar irão transformar a sua percepção sobre a história, o presente e o futuro da humanidade. Ao final deste vídeo, você verá que o Brasil é muito mais do que uma nação, ele é um portal para a transformação espiritual do planeta. Para entendermos a importância do Brasil na nova Era Dourada, precisamos olhar para trás, para as civilizações antigas e suas visões espirituais sobre o futuro da humanidade. Uma das civilizações mais fascinantes e misteriosas que já existiu foi a Atlântida. Atlântida, como muitos sabem, foi uma civilização avançada que existiu muito antes da nossa, um lugar de sabedoria espiritual profunda e tecnologia avançada. Mas o que poucos sabem é que a Atlântida tem uma conexão direta com o Brasil e o papel que ele desempenhará na nova era que está surgindo. Os Atlantes, seres de grande sabedoria e evolução espiritual, não desapareceram com a queda de sua civilização. Eles se dispersaram por diversas partes do mundo, incluindo o território que hoje conhecemos como Brasil. Muitos dos antigos ensinamentos espirituais falam sobre a presença dos Atlantes em terras brasileiras. Em vez de ver o fim de Atlântida como um colapso definitivo, podemos entender que sua queda foi na verdade uma transição, um afastamento da consciência materialista, para uma busca maior por sabedoria espiritual. Essa transição continua a influenciar o Brasil até hoje, onde as energias espirituais da antiga Atlântida encontram um terreno fértil para sua manifestação. Acredita-se que o Brasil, com sua vasta diversidade de flora, fauna e recursos naturais, seja o ponto de ancoragem de energias espirituais provenientes de diversas dimensões e civilizações antigas, incluindo Atlântida. O próprio território brasileiro, com suas florestas, rios e montanhas, é considerado um centro energético potente, onde os fluxos espirituais mais profundos podem ser percebidos. Não é à toa que muitas tradições indígenas brasileiras têm uma profunda conexão com a sabedoria ancestral, um reflexo direto dessa energia que vem de tempos imemoriais.
Mas como tudo isso se conecta com a nova era dourada? Para responder a essa pergunta, precisamos falar sobre o conceito de ascensão espiritual e a relação da humanidade com o plano divino. A ascensão espiritual não é apenas um conceito esotérico ou uma crença distante. Ela é uma realidade vibracional, que ocorre quando a consciência humana atinge um nível elevado de compreensão sobre sua verdadeira natureza. E o Brasil, como ponto de convergência das energias espirituais, está no epicentro desse movimento de elevação da consciência. O Brasil é um lugar de transição entre diferentes dimensões de realidade. Ele possui uma frequência vibracional única, capaz de atrair as energias cósmicas necessárias para a aceleração do processo de ascensão. Quando falamos da nova era dourada, estamos falando de um novo ciclo de evolução para a humanidade, onde a consciência coletiva da Terra se expandirá, permitindo a manifestação de uma nova civilização mais alinhada com os princípios espirituais. Agora, imagine um lugar onde as energias dos mestres ascensos, essas entidades iluminadas que guiam a humanidade, podem se ancorar com maior facilidade. Esses mestres, como o Mestre Jesus, Saint Germain, El Moriá e a própria Maria, têm a missão de orientar e inspirar a humanidade a seguir um caminho de evolução consciente. Muitos desses mestres já encarnaram no Brasil em várias épocas, com o objetivo de plantar as sementes dessa nova era. O que muitos não sabem é que esses mestres ascensos têm utilizado o Brasil como um local de poder e transformação, já que a energia espiritual do país é capaz de amplificar seus ensinamentos. Eles estão trabalhando diretamente com as energias vibracionais do Brasil, orientando aqueles que estão prontos para ouvir e despertar para as verdades que a nova era dourada trará. Esses seres têm uma conexão direta com a Terra e o cosmos, sendo guias espirituais do mais alto nível, com um compromisso com a evolução planetária. Agora, você pode se perguntar: como podemos perceber essas influências? A resposta está nas mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. O Brasil, com sua grande diversidade cultural e espiritual, está experimentando uma renovação de valores que antes pareciam adormecidos. As pessoas estão se voltando para práticas espirituais mais profundas, como a meditação, a conexão com a natureza, a busca pelo autoconhecimento e a vibração de energias mais elevadas. O que parecia ser apenas um ciclo de caos e instabilidade política, social e econômica, está se transformando em um ponto de virada espiritual. A energia de regeneração que o Brasil carrega em sua essência não é algo que foi criado recentemente. Ela tem raízes profundas em civilizações antigas, como os Atlantes, que plantaram as sementes de sabedoria que ainda podem ser colhidas hoje. E o papel do Brasil, enquanto terra da nova era dourada, é ser o terreno fértil onde essas sementes espirituais florescerão novamente, despertando a humanidade para a verdade cósmica de sua existência. Agora que entendemos a conexão entre o Brasil e as antigas civilizações espirituais, podemos ver mais claramente o papel do Brasil como um ponto de transição para a nova era dourada. Mas a jornada está apenas começando. Prepare-se, pois as revelações que vamos compartilhar a seguir irão conectar esses conhecimentos com a ascensão global e a transformação espiritual que está prestes a ocorrer. Até agora, falamos sobre a origem espiritual do Brasil e como ele se conecta com as energias de civilizações antigas como a Atlântida. No entanto, precisamos aprofundar ainda mais nesse mistério e entender a importância dos Atlantes e dos mestres ascensos, que tiveram encarnações no Brasil, e como isso molda o papel único deste país na nova era dourada. Os Atlantes, seres de uma civilização avançada e espiritualmente iluminada, carregam consigo conhecimentos poderosos, que transcendem as limitações do tempo e do espaço. Quando a Atlântida foi destruída, os Atlantes não desapareceram. Em vez disso, seus mestres espirituais e suas almas escolhidas se dispersaram pelo mundo, incluindo o território que hoje chamamos de Brasil. Acredita-se que muitos dos Atlantes encarnaram aqui em diversas épocas, com o propósito de continuar seu trabalho espiritual e proteger o conhecimento oculto que pode trazer a humanidade de volta ao seu estado original de iluminação. Esses seres, conhecidos como mestres da sabedoria antiga, trouxeram para o Brasil uma linha de energia cósmica, que está ligada ao despertar coletivo da consciência humana. Em uma época em que as civilizações estavam em seu processo de crescimento, o Brasil foi escolhido por sua vasta energia espiritual e sua localização geográfica única. As florestas, os rios,
as montanhas e os campos de energia do Brasil atuam como condutores de frequências espirituais que são vitais para o processo de evolução da humanidade. É importante entender que os Atlantes eram mestres da energia e da consciência, e sua missão não era apenas física, mas também cósmica. Eles estavam e continuam a estar em constante interação com as forças espirituais mais elevadas para a transformação e a ascensão do planeta. Isso nos leva ao papel dos mestres ascensos, que são as consciências iluminadas daqueles que, após atingirem o mais alto nível de evolução espiritual, ascenderam a estados superiores de consciência e continuam a guiar a humanidade. Os mestres ascensos, como Jesus, Saint-Germain, El-Moriá, Kutumi e Maria, são conhecidos por suas encarnações passadas em várias partes do mundo. No entanto, um dos aspectos mais importantes de seus trabalhos espirituais foi sua presença no Brasil. Eles escolheram o Brasil como um local estratégico para sua encarnação, porque aqui as energias naturais do planeta são mais concentradas e oferecem um solo fértil para suas missões. Esses mestres ascensos, assim como os Atlantes, encarnaram aqui com um objetivo específico: despertar a humanidade para sua verdadeira essência espiritual. Quando falamos dos mestres, estamos falando de uma rede de seres espirituais altamente evoluídos que trabalham diretamente com a humanidade para ajudá-la a alcançar um estado de consciência superior. Os mestres ascensos não apenas orientam espiritualmente, mas também têm um papel ativo na formação das condições energéticas e espirituais que ajudam na ascensão de consciências individuais e coletivas. E muitos deles estão presentes no Brasil, trabalhando silenciosamente entre nós, ajudando a elevar as vibrações do planeta. A encarnação desses mestres no Brasil não foi aleatória. Eles escolheram o Brasil porque sabiam que o país possui uma energia vibracional única, capaz de amplificar os seus ensinamentos. Ao longo da história, esses mestres se manifestaram através de várias formas, seja por meio de líderes espirituais, médicos, filósofos, ou até mesmo pessoas comuns que, sem saber, desempenharam papéis importantes no despertar da consciência global. Muitos eventos históricos no Brasil, como o surgimento de grandes movimentos espirituais e a popularização de práticas como a meditação e o espiritismo, são influenciados diretamente por essas entidades cósmicas. Os Atlantes, com sua sabedoria profunda, também desempenharam um papel fundamental nesse processo. É sabido que a tecnologia espiritual dos Atlantes, que envolvia o uso da energia cósmica e a manipulação das forças da natureza, continua a influenciar as práticas espirituais modernas no Brasil. O que parecia ser uma cultura de simples fé, na realidade, carrega em seu cerne uma energia profunda, conectada diretamente com os conhecimentos espirituais atlantes. Essas tradições ancestrais se entrelaçam com as ensinanças dos mestres ascensos, criando uma ponte entre o passado e o futuro, entre a humanidade e o cosmos. Ao longo dos séculos, os Atlantes, com seus dons de percepção espiritual, continuam a guiar o Brasil em sua missão divina. Eles são os guardiões secretos do conhecimento espiritual, mantendo acesa a chama da sabedoria e da transformação. Como almas elevadas, eles nunca abandonaram sua missão de iluminar o planeta e agora, com a chegada da nova Era Dourada, seu papel será ainda mais crucial. O Brasil, como centro espiritual do mundo, é o ponto de convergência de energias cósmicas que facilitarão o despertar coletivo da humanidade. Os mestres ascensos, em sua sabedoria ilimitada, já disseram que a Terra está passando por uma mudança vibracional que ocorrerá em várias ondas. A primeira onda já começou, e o Brasil, como ponto de ancoragem dessa energia, é o terreno onde a espiritualidade começará a brotar e florescer em uma escala global. A sabedoria dos Atlantes será revelada novamente, desta vez não mais por meio de palavras, mas por meio da ascensão do espírito humano. Esses mestres e os Atlantes estão trabalhando com as almas despertas no Brasil para ajudar na transição para a nova Era Dourada. Eles são os guias espirituais de cada um de nós, e suas presenças, embora sutis, são mais evidentes do que nunca. São eles que nos conduzem por este processo de iluminação, ajudando a humanidade a retornar à sua verdadeira essência divina. O Brasil, como a terra da nova Era Dourada, possui uma função cósmica crucial. Sua energia espiritual tem o poder de transformar a Terra. E os mestres ascensos e atlantes são os agentes dessa transformação. Não estamos sozinhos neste processo.
Estamos sendo guiados por aqueles que transcenderam as limitações do mundo material e agora trabalham ativamente para iluminar nossa jornada. O que vemos no Brasil e no mundo como um todo é o despertar dessa energia ancestral. O ciclo de iluminação espiritual que está prestes a acontecer vai transformar não apenas a forma como vivemos, mas também a maneira como nos conectamos com o todo. E tudo isso é possível graças à influência contínua dos Atlantes e dos mestres ascensos que escolheram o Brasil como um ponto central para a manifestação da nova Era Dourada. Agora que compreendemos o papel espiritual do Brasil, com sua conexão com os Atlantes e os mestres ascensos, precisamos entender como essas energias cósmicas estão começando a se manifestar de maneira palpável em nossa realidade. O que está acontecendo neste exato momento? Como podemos perceber as mudanças que apontam para a chegada da nova Era Dourada? O Brasil, como a terra da nova Era Dourada, não é apenas um símbolo de potencial espiritual, mas também um terreno fértil para a manifestação dessas energias cósmicas. O país está, de maneira visível, passando por uma transição vibracional. A energia que está sendo liberada de sua terra e seu povo está criando um campo de transformação profunda, e o mundo todo começa a sentir os efeitos dessa mudança. A chave para entender essa manifestação está em observar as transformações que ocorrem, não apenas em termos de movimentos espirituais e sociais, mas também nas mudanças na percepção das pessoas. A nova Era Dourada está ligada à ascensão espiritual, à consciência coletiva e ao despertar da humanidade para o seu verdadeiro potencial divino. Em um momento de grande polarização, de crise global, o Brasil tem um papel singular de equilíbrio e despertar para esse novo ciclo de luz. As últimas décadas têm sido um reflexo direto dessa transformação. Podemos ver claramente que, enquanto o mundo enfrenta desafios profundos, crises políticas, ecológicas e sociais, o Brasil é um farol de esperança. Essa esperança não é apenas uma ideia abstrata. É a própria energia da nova era, que está sendo concretizada através de diversas manifestações espirituais e materiais. O povo brasileiro, com seu espírito resiliente, vibrante e profundamente espiritual, é um dos maiores catalisadores dessa mudança. Essas transformações espirituais estão profundamente ligadas à reconexão com os ensinamentos antigos e à incorporação das energias de civilizações como os Atlantes. Não se trata apenas de um despertar de uma consciência individual, mas de uma consciência coletiva que começa a emergir como um movimento global, com o Brasil sendo o epicentro dessa transformação. Para aqueles que já estão despertos, é impossível não perceber os sinais do que está por vir. A energia cósmica que começa a se manifestar no Brasil não é mais sutil. Ela está se tornando cada vez mais visível e acessível a todos. Há um despertar espiritual em massa acontecendo em várias regiões do país. Os brasileiros estão começando a se lembrar do seu papel único na história espiritual do planeta. Existe agora um chamado para todos os habitantes da Terra, mas especialmente para os brasileiros, a se alinharem com essa vibração mais elevada. E esse alinhamento não está restrito às esferas espirituais. Ele também se reflete no mundo físico e material. Os brasileiros estão começando a sentir um impulso para a ação. O país está experimentando uma série de movimentos culturais e sociais voltados para o autoconhecimento, para a cura e para a espiritualidade. O Brasil está tornando-se um ponto de referência para aqueles que buscam uma nova maneira de viver, mais consciente e alinhada com as energias universais. Novas filosofias de vida estão florescendo aqui, com práticas de meditação, yoga e outras formas de conexão com o divino se tornando cada vez mais populares. As comunidades espirituais, que antes estavam dispersas e muitas vezes marginalizadas, estão agora se unindo em uma força coesa e poderosa. Esses grupos não estão apenas buscando a ascensão espiritual individual, mas também a transformação da realidade coletiva. Eles estão trabalhando para criar um Brasil mais justo, mais iluminado e mais alinhado com os princípios da nova Era Dourada. Isso não é um processo instantâneo. Assim como qualquer transformação verdadeira, ele exige paciência, esforço coletivo e a capacidade de trabalhar com as energias espirituais e materiais de forma harmoniosa. O Brasil não está apenas se preparando para receber a nova Era Dourada, ele está ativamente se tornando uma ponte para essa nova realidade. Essas energias cósmicas não são apenas emanações abstratas,
Elas estão se infiltrando no tecido social e cultural do país, criando novas formas de expressão, novos movimentos artísticos e espirituais. O Brasil está agora se tornando o centro de um renascimento espiritual e cultural, onde as antigas verdades atlantes se encontram com as novas realidades espirituais que estão sendo reveladas. Mas, o que isso significa para você? Se você está assistindo a este vídeo, já faz parte dessa transformação. O simples ato de se abrir para esse conhecimento e de se permitir ser tocado por essas energias cósmicas é uma parte fundamental desse processo de mudança. O Brasil, como centro da nova era dourada, precisa de indivíduos como você, que estão dispostos a se conectar com o todo e a atuar como canais dessas energias transformadoras. Ao longo dos próximos anos, você vai testemunhar cada vez mais mudanças profundas em sua própria vida, mas também no Brasil como um todo. O povo brasileiro, por sua própria natureza, tem uma capacidade única de se conectar com essas energias espirituais. Esse potencial se refletirá na maneira como o país lidará com seus desafios, suas vitórias e suas escolhas no futuro. O Brasil, ao se alinhar com essas energias cósmicas, não será apenas o lugar onde a nova era dourada começa, será também o farol que guiará o mundo inteiro nessa transformação. O despertar espiritual que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que está prestes a acontecer no mundo todo. O país tem um papel único a desempenhar na ascensão da humanidade para um novo ciclo de luz, harmonia e prosperidade. E como você pode contribuir para esse processo? Ao se conectar com sua própria espiritualidade, ao entender que você faz parte desse movimento cósmico, você estará ajudando a manter as energias de transformação vivas e ativas. O Brasil e o mundo precisam de mais pessoas como você, que estão dispostas a se alinhar com a sabedoria dos nossos ancestrais e com as energias cósmicas da nova era dourada. Por isso, é imperativo que você compreenda seu papel dentro desse ciclo. Não importa onde você esteja, o Brasil está em uma jornada de despertar que envolve todos nós. O futuro espiritual do planeta depende da sua contribuição pessoal. Este é o momento de se alinhar com essa nova frequência vibracional e fazer parte da maior transformação que a Terra já vivenciou. Chegamos ao final desta jornada reveladora, mas na verdade, este é apenas o começo. O que discutimos aqui hoje é só a ponta do iceberg de um processo profundo e transformador que está acontecendo no Brasil e no mundo. A pergunta que fica é: você está preparado para a revolução espiritual que está acontecendo? Estamos diante de uma mudança cósmica, que vai abalar os alicerces do nosso entendimento sobre quem somos e sobre o que podemos realmente alcançar como humanidade. A nova era dourada não é algo distante ou abstrato. Ela já está começando a se manifestar. E o Brasil, com sua história espiritual única e seu papel fundamental como terra dos Atlantes, tem um destino poderoso na realização dessa era de ouro. A revolução espiritual não vai acontecer da noite para o dia, mas ela já está em andamento. Cada pequeno passo que você dá em direção ao seu próprio despertar, cada decisão de se conectar com as energias do cosmos, é uma contribuição direta para essa revolução. Não estamos apenas falando de uma transformação pessoal, mas de um movimento coletivo que está se expandindo para além das fronteiras físicas do Brasil. Ao longo deste vídeo, compartilhamos com você os sinais de que o Brasil está se tornando o epicentro dessa transformação. Não se trata de um país comum, mas de um lugar de enorme poder espiritual, repleto de mestres ascensos e energias cósmicas, que estão esperando para serem acessadas por aqueles que estão prontos para se conectar com o divino. O povo brasileiro, com sua energia vibrante e única, tem um papel vital nesse despertar coletivo. Mas o caminho à frente exige compromisso, coragem e consciência. Não será fácil, mas com cada passo dado, você estará se aproximando mais e mais do seu verdadeiro potencial. Não estamos sozinhos nesse processo. O Brasil, como a terra da nova era dourada, é um reflexo do que é possível quando um povo se alinha com a luz universal. E é isso que estamos convidando você a fazer: alinhar-se com a luz do despertar. E para continuar nessa jornada de transformação, pedimos que você se comprometa a seguir o canal, onde vamos continuar explorando esses temas de despertar espiritual, a ascensão da humanidade e o papel do Brasil na nova era dourada. Juntos, podemos formar uma rede poderosa de indivíduos conscientes, dispostos a ajudar uns aos outros a alcançar um novo estado de iluminação.
Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também precisam ouvir essa mensagem. O despertar espiritual não é apenas um ato individual, ele é coletivo, e o mundo precisa de mais pessoas dispostas a viver com consciência e harmonia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para que possamos continuar essa caminhada juntos e continuar a espalhar luz por todo o planeta. Agora, eu quero saber de você. Você está pronto para essa revolução? Está disposto a seguir em frente e fazer a sua parte no despertar da nova era dourada? A transformação começa dentro de você, e o mundo está esperando por sua contribuição única. A jornada de transformação espiritual não tem fim. Cada etapa é uma oportunidade para você descobrir mais sobre si mesmo, se conectar com o divino e ajudar a criar um mundo mais harmonioso e consciente. Por isso, continue buscando, continue se conectando com as energias mais elevadas e saiba que estamos todos juntos nessa jornada, fazendo história no processo de ascensão da Terra. Obrigado por assistir até o final. O seu comprometimento com o despertar é fundamental para essa revolução espiritual. Juntos, vamos construir uma nova era, uma era dourada de amor, paz e prosperidade para toda a humanidade. Até o próximo vídeo.